Bem-vindos ao Gabs Crypto Life. Hoje eu vou fazer uma análise do Bitcoin no dia de hoje. O mercado está bem positivo, todas as altcoins performando bem, seguindo o Bitcoin que performou muito bem até o momento da gravação desse vídeo. A gente chegou a fazer a máxima em mais de 118 mil dólares, mas tem alguns indicadores interessantes aparecendo. A gente tem um indicador importante que pode indicar essa continuação de tendência de alta se os astros se alinharem de maneira interessante. Porém, eu também vou trazer para vocês o que vai acontecer se os touros cansarem e acabarem perdendo a briga para o urso, onde o Bitcoin vai recuar se os ursos dominarem o mercado. Vou falar também sobre mapa de calor, vou falar sobre as altcoins de maneira geral e principalmente sobre o shutdown que está acontecendo nos Estados Unidos, que vou explicar o que é, que basicamente tem muita gente achando que isso é uma greve e como isso pode impactar o gráfico do Bitcoin. Então, já vou te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Você quer investir seu dinheiro no mundo cripto de forma segura, se você está perdido, se você está desesperado, me chama agora no direct lá do Instagram que eu vou te ajudar a montar uma carteira personalizada para você, entendendo quem é você e o quanto você está disposto a correr risco nesse mercado. Vamos para o vídeo e entender o que está acontecendo com o Bitcoin. Bom, estou plotado aqui no diário pro Bitcoin, tá? Tô no gráfico do Bitcoin. O Bitcoin que hoje chegou a fazer uma máxima lá em 118, 199, a mínima em 113,966. Foi literalmente o preço de abertura dessa candle de hoje, tá? Nesse momento, a gente está com 117,379 e o preço está justamente parando nessa região aqui. O que está acontecendo com o Bitcoin é que lá atrás, quando a gente fez lá o topo em 124.500, vamos arredondar, a gente viu uma queda no Bitcoin que chegou a mais ou menos 14%. Vamos colocar 14%. E nesse momento eu vi o caos, o medo, sangue nas ruas e eu vi muita gente desesperada. E de lá para cá a gente teve 10% de alta novamente. Mas vamos focar nessa queda. O que aconteceu aqui para tanta gente estar desesperada? O que aconteceu é que esse ciclo, os ciclos eles rimam, tá? Mas esse ciclo ele tem duas coisas que não teve nos outros ciclos. É, o primeiro é que a gente está tendo muito investidor iniciante no mercado de risco. Investidores que nunca investiram em nenhum tipo de ativo de risco antes na vida, tá? Esse é um mercado em que o tio, o avô, o padrinho estão entrando no mercado do Bitcoin. E quando isso aqui acontece, essa galera que não está acostumada se desespera e vende. Por que essa galera não está acostumada? Vem muito do nosso reflexo histórico, cultural. Nós fomos colonizados por portugueses, a nobreza portuguesa tinha como ideologia a riqueza era sinônimo de terra, e então vocês provavelmente passaram a vida escutando do seu pai, do seu avô, do seu tio, do seu padrinho, da sua tia, que você tinha que comprar imóvel, que você tinha que adquirir o máximo de imóvel de terreno que você pudesse, porque só valorizava, porque não tinha risco, porque era seguro, e você nunca aprendeu sobre liquidez, nunca aprendeu sobre outros tipos de investimentos. E agora que eles sempre passaram a vida falando que o Bitcoin era um dinheiro de crime, principalmente por conta do Silk Road, tá? Agora que entraram o dinheiro dos institucionais, agora que o presidente dos Estados Unidos fez uma reserva estratégica, o Bitcoin está sendo usado em países, tá? O Brasil já se tornou o quinto maior mercado consumidor, digamos assim, de investidores de criptoativos. A gente tem stablecoins sendo cada vez mais utilizados, a gente tem bancos tradicionais, Itaú, Nubank, te dando a oportunidade de investir em ativos desse tipo, tá? Não, obviamente, você fazendo o uso das suas chaves, mas eles guardando as suas chaves para vocês. E aí essa galera já começa a ser convencida e já começa a entrar. Porém, quando isso aqui acontece, eles desesperam. E aí muitos perdem dinheiro e saem do mercado falando mal, ou muitos ficam desesperados e não entendem. Mas quem vivenciou outros ciclos, eu sempre falei, gente, quem sobreviveu ao crash pandêmico, à quebra da FTX, à proibição da China, 14% não é nada. Mesmo no mercado cripto, não é nada. Principalmente no mercado cripto, na verdade, tá?
Então, eu acho que por um lado a gente tem mais desespero nesse mercado. Vocês têm que filtrar as informações de vocês e os pseudos influencers criptos que falaram para você vender. Gente, falaram para você sair de Ethereum quando Ethereum caiu lá para 2.000 e poucos dólares. Falaram para vocês saírem de Ethereum. Isso não faz o menor sentido. Eu vi gente falando para sair de Solana agora, quando a Solana bateu 200 dólares. Eu vi gente falando do Bitcoin. Enfim, vocês têm que filtrar, cada um sabe de si, mas o meu ponto de vista, eu continuo achando que faz muito mais perigoso não estar posicionado no mercado do que estar posicionado. Porém, é lógico que vocês precisam entender do mercado para estar aqui. Quem não entende, quem está inseguro, quem está com medo, me chama lá no meu Instagram, lê o QR Code que apareceu no início do vídeo, me chama no direct que eu vou te ajudar a montar uma carteira personalizada para você. Porque comprar todo mundo pode. Agora, entender como você está disposto a colocar seu dinheiro, a alocar seu dinheiro, é que faz a diferença, tá? Bom, o Bitcoin hoje, a gente teve essa linda alta aqui, tá? Que já chegou a 3% ali, quase 4% de alta hoje. A verdade é que lá na segunda-feira eu tinha falado para vocês que a gente precisava finalizar a vela de ontem e a de hoje acima das medianas, tá? Era muito importante a gente finalizar essa vela acima das medianas, porque isso daria essa continuação de tendência. O Bitcoin ele é um ativo que quando ele sobe muito a, a, com um volume baixo, ele tende a despencar. Então, ou a gente sobe muito com um volume muito alto, tá? Quebrando várias barreiras e pegando liquidez para queda quando vier não chegar aqui, ou a gente sobe pouquinho, corrige, sobe mais um pouquinho, corrige um pouquinho, que aí todo mundo ganha, tá? Então tem essas maneiras de cada um ver. O que está acontecendo hoje é que, na verdade, o Bitcoin ele tá travando nessa região de 0,618 de 118 mil dólares, nessa região de Fibonacci, que é essa linha verdinha aqui, tá? Essa verde claro. Mas vocês vejam que essa região ela faz congruência com a upper do canal do Kelton e também com a banda de Bollinger, tá? Então faz sentido o preço ele travar ali um pouquinho, porque quando a gente rompeu essa resistência, a gente passou fácil pela 0,5 ali de Fibo, fácil, nem paramos e viemos aqui estressar essa região. Então é fácil a gente hoje travar aqui, porque quando a gente olha o nosso RSI está lá em 60. A gente ainda tem espaço para continuar subindo sem apresentar um cansaço forte dos touros entre 75, 79 até essa região. A gente sobe sem apresentar um cansaço muito grande, ali é o máximo 79, a gente já vai estar exausto e cai, mas faz sentido a gente ter um pouco mais de dificuldade para romper essa região aqui nesse primeiro momento, tá? Então hoje eu já ficaria feliz, de fato, se a gente conseguir finalizar a vela acima da mediana, que de fato é o que vai acontecer, principalmente se a gente finalizar acima da região de 0,5, que pode ser um suporte interessante para nas próximas candles a gente conseguir romper. O que eu acharia mais interessante ainda para as próximas candles? Eu acho que a gente precisa romper essa resistência aqui com muito volume, com lastro no RSI. Por quê? Porque isso acontecendo, a gente vai primeiro ao no mínimo em 121 mil dólares, que é essa região de 0,78, ou mais um pouquinho aqui em cima em 123 mil dólares, tá? Aí sim, rompendo essas duas regiões, a gente só para em 130 até dar continuidade para o nosso topo desse ciclo, que vocês já sabem qual é o meu palpite para os topos. O que não pode acontecer é a gente demorar para romper isso daqui. Por quê? Como foi nas outras vezes, se a gente ficar batendo cabeça aqui e os touros não tiverem força para romper, os touros vão cansar e a gente vai buscar um fundo. Para quê? Para pegar liquidez. E aí esse fundo, no primeiro momento, pode ser a mediana, ou se for um fundo mais agressivo, pode vir aqui para Lauer buscar 108, 107 mil dólares, o que seria um caos nas ruas. Como que a gente teria um fundo mais agressivo? Tá? Um fundo mais agressivo viria se a gente ficasse muito tempo batendo cabeça aqui, muito tempo mesmo, ou se a gente conseguisse romper com pouco volume e travasse. Vamos supor, a gente rompeu com pouco volume, travou aqui, não conseguiu romper nos próximos dias e aí a queda seria talvez mais brusca caso a gente perdesse esse suporte aqui, tá? Eu estou falando esses pontos de interesse porque é interessante, literalmente, vocês saberem pontos que o preço pode se segurar ou cair. Agora, qual é o meu palpite? O meu palpite é que tem um indicador
que está aparecendo, que eu gosto muito, que são as médias de 21 de 9, que estão mostrando sinal de cruzamento. Quando a média de 9 cruza de 21 para cima, isso significa alta no curto prazo. Só esse cruzamento aqui significa alta? Não. Tem que confirmar esse cruzamento que se iniciou aqui. Já tivemos uma alta só com o início dele. Se na próxima candle ele confirmar isso daqui, vocês vão ficar de olho no volume, no RSI e no canal do Kelvin. Se tudo isso indicar para uma alta, é muito provavelmente que vocês terão a confirmação dessa alta buscando 123 mil dólares, 121 mil dólares. Tá? Então, muita atenção para esse indicador, porque ele é a direção se a gente vai bater cabeça ou se a gente vai romper, para vocês saberem, no meu ponto de vista, como se posicionar. É muito interessante vocês olharem esse indicador. Quando a gente pega a nuvem de Shimoku, a gente vê que no momento a gente está cruzando a nuvem de Shimoku para cima. Vocês vejam que a upper da nuvem de Shimoku ela está fazendo confluência aqui com essa região de 0,5. Então essa região de 0,5 pode ser um suporte legal para a gente. Pode ser que a gente se mantenha acima dessa região de 0,5, que é justamente aquela região ali de 116 mil dólares. Então o preço recuar e finalizar a vela de hoje ou a de manhã, perdão, o preço recuar ou finalizar a vela de hoje ou a de manhã acima dessa região de 0,5 já é uma coisa positiva para o atual cenário que a gente está vivendo. Mas vocês têm que olhar um macro negócio, porque quando a gente olha, a gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos ele está vivendo um shutdown nesse momento. E isso pode ter um impacto no preço do Bitcoin. Tá? Eu vou falar mais sobre ele nos próximos vídeos, mas eu quero que você entenda graficamente o cenário hoje, o que está acontecendo, tá bom? Bom, atrapalhei seu vídeo, mas é para um recado muito interessante. Eu vou te mostrar que existe a possibilidade de você ganhar Bitcoin ainda em 2025. Isso é muito simples. Basta você continuar usando o seu gasto no dia a dia. Basta você ir ao mercado, você ir à farmácia. Só que tudo isso é possível graças a Bitbank e ao seu cartão. Cada gasto que você tem no seu cartão te gera cashback em Bitcoin. Não só em Bitcoin, você pode escolher Solana, Tether, você pode escolher real como cashback, mas o pulo do gato é você escolher o melhor ativo do século, que é o Bitcoin. Então, abra agora a sua conta usando o meu cupom GABS30 e consiga benefícios exclusivos. Além do cashback, você tem R$ 30 de bônus nos primeiros R$ 300 negociados e mais R$ 20 de bônus nos primeiros R$ 500 gastos no cartão de crédito. Além disso, você tem que saber que a Bitbank é uma corretora brasileira com suporte BR, segurança e todo o conforto que só a Bitbank pode te proporcionar. Bom, olhando o cenário macro, a gente pode falar um pouquinho sobre o shutdown que está acontecendo nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o que é isso? Não é uma greve que está acontecendo lá. O que está acontecendo é que, basicamente, em ano fiscal, o governo ele pede ao Senado a aprovação para aumentar o gasto público, né, para saber o que pode ser gasto ou não. E se o Senado ele reprova isso, ou o Senado ele atrasa um pouquinho essa decisão, o governo entra em uma espécie de shutdown, tá? E o que é isso? É quando serviços não essenciais são paralisados por conta disso, por conta de falta de pagamento. E aí o Trump está usando isso como arma política para pressionar Nova York, por exemplo, que é um estado que tem muita oposição, que tem uma oposição forte politicamente, tá? Então, basicamente é isso que está acontecendo. Não vou me prolongar. Isso já aconteceu outras vezes, tá? As mais recentes a gente tem em 2013, 2017 e 2018. Aliás, 2018 e 2019, se não me falha a memória. 2013, o Bitcoin ele chegou a subir ali cerca de 14%, tá? Com esse shutdown. E 2018, 2019, o Bitcoin caiu ali cerca de 4 a 6%. Porém, a gente teve a confluência nesse último de 2018, que a gente estava vindo do final do ciclo de 2017, 2016. Então a gente já estava se consolidando ali para esse inverno cripto, tá? Então foi uma coincidência. Necessariamente, esse shutdown, a gente não tem dado para confirmar como o Bitcoin reage a ele, mas a gente pode ter dois fatores. A gente pode ter
um medo no mercado, tá? E as pessoas buscando ativos mais seguros por conta desse medo, porque não sabe quanto tempo vai durar. Por exemplo, em 2018 e 2019 durou 35 dias, tá? Já a de 2013, acho que foram 6 ou 7 dias. Então o mercado não sabe quanto esse tempo vai durar. E com medo de algum tipo de problema, eles buscam ativos mais seguros. E aí isso poderia afetar negativamente o Bitcoin. Também, por conta da SEC, ela pode paralisar algumas decisões por falta de pagamento, por suspensão, que envolvam regulamentações de cripto, que envolvam algum tipo de processo que envolve cripto, até mesmo alguma coisa que envolva os ETFs de Bitcoin e Ethereum. E isso também vai prejudicar o Bitcoin. Por outro lado, com esse caos generalizado, pode ser que as pessoas busquem ativos com maior retorno financeiro, que seria o caso do Bitcoin. E aí, por outro lado, esse shutdown poderia alavancar o preço do Bitcoin. No primeiro momento, a minha posição é ser um pouco neutro com isso. A gente tem que seguir o fluxo de análise do Bitcoin, mas olhar com um olhar atento o que está acontecendo, não só pelo shutdown em si, mas como o governo Trump vai lidar com esse cabo de guerra político, tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ler, que vocês têm que entender para trazer para o gráfico, tá? Quando a gente olha o mercado de maneira geral, o Bitcoin subindo hoje cerca de 2,7%, vocês vejam que as altcoins têm acompanhado. O mercado está bem verdinho, Solana subindo 5,5%, XRP 3%, Ethereum 4,2%, ADA 5,5%, AVAX 2%, Litecoin 4,9%, SUI 7,7%, enfim. As altcoins elas seguem a acompanhar o Bitcoin, como eu falei naquela minha análise de Solana, tá? Quando eu olho o mapa de calor, vou dar até uma atualizada aqui na página. Quando eu olho o mapa de calor de liquidação do Bitcoin para Binance, vocês vejam que a gente não tem liquidação acima dele, mas as liquidações agressivas que a gente tinha muito para baixo saiu. Então hoje a gente tem uma liquidação de 87 milhões de dólares ali para a região de 116 mil dólares. E quando a gente vai para o gráfico, a gente vê que justamente isso faz confluência com aquela região de Fibonacci de 0,5. Agora eu vou falar para vocês sobre o Dino. O Dino ele é meu organizador financeiro direto no WhatsApp. Por meio de uma mensagem de texto ou um áudio, eu consigo criar categorias e descobrir exatamente para onde o meu dinheiro está indo. Seja na farmácia, seja no mercado, seja em saída, seja no cinema. Enfim, eu consigo descobrir por que eu fico sem dinheiro no final do mês e aí sim investir e fazer algo melhor com ele. Eu vou deixar fixado o link nos primeiros comentários aqui, então vá lá, clica e aproveita o meu desconto exclusivo para você usar 3 dias grátis e entender exatamente o que eu falei aqui para você. Te garanto que você não vai se arrepender. Com essa região aqui de 0,5, tá vendo? Essa região aqui, que indica essa liquidação, é a única região que mostra que o preço pode recuar para cá para pegar a liquidez, que 87 milhões é uma liquidez relativamente alta, tá? E aí sim buscar. Então isso indica com aquele cruzamento de médias. Por quê? A gente tem a possibilidade do cruzamento de médias indicando uma alta no curto prazo, tá? Cruzando essas médias na alta a curto prazo, a gente viria aqui para cima. Só que a gente talvez precise de liquidez, porque, por exemplo, a gente não conseguiu romper até agora. E aí a gente tem 87 milhões numa região logo aqui do lado, logo aqui abaixo. Então, pegar esses 87 milhões de liquidez com esse cruzamento, com o RSI e um volume alto, a gente provavelmente vai buscar 121, 103 mil dólares nas próximas candles, se nada mudar, tá? Essa é a minha opinião, vocês têm que fazer a análise de vocês. Já mostrei no início do vídeo o que pode acontecer caso isso não aconteça, tá? Mas esse mapa de calor me mostra que se a gente de fato efetuar essas liquidações, de fato tiver o cruzamento das médias e de fato a gente ainda tiver espaço no RSI para subir, muito possivelmente a gente vai buscar no mínimo 121 mil dólares nas próximas candles, tá? O gráfico do Bitcoin tá me agradando muito. Isso com certeza vai dar um pump nas outras altcoins também. Momento de sair é de cada um de vocês, mas só lucra quem vende. E eu fico de olho em gráficos como dominância, total 2, total 3, que vocês têm que ficar de olho, como eu sempre falo nas outras análises. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero que essa análise tenha sido de bom grado para ti. Peço para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, para me seguir lá no Instagram.
E mais uma vez, se você se sente perdido aqui e você quer investir sem ser cegas, me chama lá no direct que eu te ajudo, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, bons trades a todos vocês.